Olá, meu nome é Luiz Carlos Moraes e estou na tentativa de criar vídeos experimentais para o meu blog Geometria Estatal, entrar no debate e na discussão acerca da criação do Estado. O nosso blog, o nome está dizendo, Geometria Estatal, ele busca criar mecanismos de discussão das instituições, dos sistemas, dos valores que compõem a ideia de criação do Estado. Nós sabemos que nós estamos no dia 30 de março de 2015, nós sabemos que o país fervilha em cima do debate sobre diversas tendências ideológicas, diversas vertentes econômicas, diversas possibilidades políticas. Sabemos que o povo brasileiro está inconformado com a atual situação e nem sempre nós temos a capacidade e nem a informação para compreender como nós chegamos a esse estado. Então, mesmo considerando o fervilhar dos debates, nós, na Geometria Estatal, nós vamos dar início a uma sequência e vamos começar pelo mais simples, porque não temos, senão pela imensa vontade de colaborar com esse processo de discussão, não temos tantas informações sobre o que vem ocorrendo no país. Existem problemas vinculados à estratégia de política internacional, política econômica, todas são matérias que submetem a um debate complexo e a coisa não pode ser tornada simplista. Então, a melhor maneira, e é o que está ao nosso alcance, de tentar colaborar com esse processo de discussão, começando com a raiz de todo o problema. Nós discutimos o que queremos para o Brasil e nem sempre nós nos recordamos da forma como o nosso Estado está organizado, do que representa uma federação, um município, quais são as normas constitucionais e um pouco mais atrás, o que é uma Constituição. Então, nesse vídeo, e é objeto de uma reflexão que eu fiz durante essa semana, que nós discutimos uma norma, por exemplo, que diz que todo poder emana do povo em seu nome será exercido. Essa norma constava na Constituição de 67, ela foi reproduzida na atual Constituição, também no parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. O texto diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Bom, ao dizer que todo poder emana do povo, nós precisamos delimitar um caminho que separa essa consolidação de textos do povo. Se todo o poder emana do povo, essa consolidação estratifica a manifestação, a forma pela qual esse poder será exercido, será organizado, será estruturado, será manifesto, produzirá efeitos nos termos desta Constituição. Primeiramente, apenas para não tornar muito longo o vídeo, a ideia de Constituição, a Constituição é uma regra, um conjunto de regras que serve para estruturar o Estado. E o Estado contém em seus elementos básicos, numa ideia bem simplista, um agrupamento de pessoas que estão estão no ambiente de um determinado território e que possuem valores semelhantes, iguais, valores culturais, a mesma língua. Então, isso tudo reunido num território previamente delimitado faz com que essas pessoas que estão ali dentro
para que não haja a justiça privada, ou seja, para que cada um não faça aquilo que julgue certo contra o outro, para desencravar a ideia do interesse particular, cria-se um ente abstrato, chamado Estado. Ele não existe, mas produz uma série de efeitos na vida da gente. Ao criar essas regras, em 1998, para isso foi eleito a Assembleia Nacional Constituinte, que é um órgão, e esse órgão de representação estabeleceu os ditames pelas quais o nosso Estado se autorregula. O que é que ele permite, o que é que ele limita em matéria de poder. Então, nós entramos na série do que nós queremos para esse vídeo. Que poder é esse que emana no povo? O que é esse poder? O que se traduz por poder? Porque, tradicionalmente, quando se fala em poder, por força de educação institucional, eu diria, todo o poder sempre parece que jorra de cima para baixo. Então, do ponto de vista filosófico, religioso, o poder que vem de Deus vem de cima. O poder do rei vem de cima. O poder religioso emana de uma autoridade que está acima das outras pessoas. E isso é uma concepção equivocada. Esse Estado, antes dele ser organizado através desse livrinho, que nós chamamos de Constituição, ele requer de cada pessoa individualmente, no primeiro momento, e depois de pessoas e comunidades, pessoas jurídicas, comunidades com interesses afins, associações, esse plexo de interesses, ele é reunido, e quando nós deferimos, autorizamos a criação de um órgão, para que esse órgão estabeleça as regras que vão moldar a estrutura desse ente, que é abstrato, ele não existe na prática, mas ele é representado por órgãos, e esses órgãos, a cada manifestação exteriorizada nos termos da Constituição, produzem efeito no dia a dia das pessoas. Mas a vertente, o sentido desse poder anda meio esquecido. Esse poder não vem porque ele já está constituído, descendo no plexo hierárquico até os cidadãos. Antes disso, os cidadãos autorizaram a criação de um órgão no Estado democrático de direito e em sociedades modernas, geralmente representado pela Assembleia Nacional Constituinte, que inaugurou uma nova ordem, ou seja, estabeleceu a inclusão dos valores que ela pretendia, a sociedade, através dos seus componentes, nós, o povo. Então, a primeira regra hierárquica que no Estado democrático de direito deveria ser observada, e raramente é observada, e isso deveria ser ensinado nas escolas de ensino fundamental, é que o poder que hoje regula a sua vida só existe porque você autorizou a instituição de um órgão, a Assembleia Nacional Constituinte, e a partir desse órgão fosse estabelecida a estrutura do Estado, a forma como ele vai funcionar, para que ele possa regular coisas comuns. Então, a Constituição, ao criar o Estado, deseja regular coisas comuns. Eu não posso sair de onde eu estou, você não pode sair de onde está, para decidir o que vai ser feito de uma área, uma floresta amazônica, ou o que vamos fazer com a construção de uma BR, um mar territorial. Nós definimos ao Constituinte criar um Estado que vai ser organizado através de órgãos e todos eles regidos por lei. Mas no momento inicial, o que eu gostaria de postar e que gostaria que se transformasse em objeto de reflexão no país, sobretudo nos dias de hoje, é
Da onde vem esse poder e o que é esse poder? Nós autorizamos a criação de um órgão para criar regras que iriam criar um Estado para a manutenção e a promoção do bem comum, aquilo que é comum a todo mundo. Num próximo vídeo nós vamos conversar sobre o que é comum e o que é privado, sobre o que é mais ou menos comum, porque tem comigo que a Constituição, ao ser criada para promover o bem comum, esse bem comum tem que ser comum a todos, de todas as esferas, e só isso ela pode regular. O que passar daí é uma delegação de competências que ela mesma se atribui e que nós vamos ver no passar do tempo, e que nos atinge na medida em que foi deferida a ela esse poder para regular, ora em forma de união, ora em forma de Estado e ora em forma de município. Esse poder ele está distribuído por núcleos de competência. Mas o que é esse poder? Quando se diz que esse poder emana do povo, e que o povo ele é exercido através dos seus representantes, na forma da Constituição, o que eu estou transferindo? Que poder é esse? É o poder de dizer abracadabra, soluciona-se do jeito que eu quero? É o poder de estabelecer uma série de críticas? É o poder de dizer não, está tudo certo? O que é esse poder? Nem uma coisa nem outra. Esse poder ele é anterior ao Estado, senão eu não o delegaria. Esse poder está na alma de cada pessoa. Essa faculdade que nós temos, essa consciência daquilo que sentimos interiormente, daquilo que observamos exteriormente, dos fenômenos que podemos constatar e catalogar, essa possibilidade de decidir entre opções diferentes, é uma faculdade humana, né? Não existe um estado de pedras, não existe um estado zoológico, existe um estado que é organizado porque ele recebe esse poder, essa faculdade de estar vivo, de ter um corpo, de sentir necessidades, de ser um ser complexo, psicológico, físico, espiritual, filosófico, religioso, intelectual, qualquer que seja o atributo que a alma humana possa ter aqui, nesse momento, vai redundar, inevitavelmente, se nós formos reduzindo os vários grupos, vai redundar numa faculdade única, que é o que nos difere, que faz com que nós sejamos diferentes dos integrantes dos seres da natureza. Nós não fazemos parte do reino mineral, nem do reino animal. Nós nos consideramos e nem do vegetal, muito embora às vezes hajamos como pedras e às vezes como uma planta mal regada que não faz muita questão de frutificar. Mas essas são metáforas. Tudo vai redundar, esse poder vai me redundar na possibilidade de escolha. Eu sou um ser que possui livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que determinou a autorização que cada pessoa dentro desse território, que é delimitado para depois vir a ser um Estado sobre o qual as normas irão incidir, os valores irão se solidificar dentro daquilo que foi estabelecido pelo legislador constituinte, diga-se, que atuou com a nossa autorização, ou pelo menos com a autorização da maioria. Então, uma vez que essa autorização emana de nós e que o ponto mínimo de referência que nos desloca da condição de autorizante da formação desse Estado, o atributo principal que determina isso, e foi o que determinou, chama-se livre-arbítrio. Não se confunda livre-arbítrio com
seja, a faculdade, a liberdade de pensar como quiser, da forma como puder, e agir a partir daquilo que imaginou, que pensou, ou não agir a partir da mesma premissa, ou seja, daquilo que decidiu fazer ou não fazer. E essa capacidade de escolha, esse fato diferencial de estar vivo e poder pensar, escolher, agir, e que nos aloja acima dos outros reinos, mineral, vegetal e animal, que nos tornam humanos, é que faz a diferença. O livre-arbítrio é que determina. Essa parcela que me atribui essa possibilidade de escolher é que eu estou deferindo por legislador constituinte. Eu, com as minhas opiniões, junto com todos, com as suas opiniões, em algum grau parecida, em algum grau concordante, em algum grau discordante, mas acolhemos na raiz, na possibilidade de deferir, de escolher por isso, a criação de um Estado. Então, esse primeiro vídeo, eu gostaria de levar à reflexão dos senhores que esse livre-arbítrio, essa parcela do poder que eu cedi, ou seja, de outros escolherem caminhos a partir das forças políticas que estão em jogo, tem um sentido hierárquico um pouco diferente daquilo que vem sendo levado em consideração pela maioria das pessoas quando observam a ideia de constituição de poder. O que nós vamos tirar do poder, colocar do poder? Não pode ser tirado, porque o poder te pertence. O que pode ocorrer eventualmente no exercício dessa liberdade que fez com que se autorizasse a existência de um constituinte, para criar um Estado, para gerar uma estrutura de valores e princípios e dizer até onde esse Estado pode ir. Isso é o poder que foi delegado. Uma vez feito isso, a gente tem que abrir a folha para não só raciocinar do poder vindo nos termos da nossa Constituição, executivo, legislativo, judiciário, esse poder emanando forças e nos obrigando a fazer, sobretudo quando a grande maioria parece não aceitar aqueles valores, aquelas medidas ou aquelas escolhas que foram feitas com os instrumentos constitucionais. Então, nesse vídeo agora, eu gostaria que vocês refletissem. Vamos abrir a folha. Antes, esse poder representado pela função jurisdicional, judiciário, legislativa e executiva, isso está na metade da folha. Vamos abrir a folha. Isso só existe porque nós autorizamos. Então, se a finalidade do Estado é o bem comum, toda vez que isso que está na metade da folha, não está no topo da hierarquia, ele está na metade da hierarquia. O topo da hierarquia é invisível. O topo da hierarquia é dinâmico, é constante, ele muda de opinião, as coisas exteriores mudam, as tecnologias mudam, ele vai mudando de opinião. Mas o consenso que deve haver é que esse Estado deve zelar pela função principal dele, o bem comum. Dito isso, leva a reflexão dos senhores. Vamos abrir a folha e vamos lembrar que o Estado existe porque houve um constituinte, e que o constituinte existiu porque todos nós atribuímos a ele a possibilidade. Esse é um pedaço de poder. Eu não vendi a minha alma para o constituinte. Eu autorizei que ele servisse como termômetro dos valores da grande maioria no Estado democrático e somente para a consecução do bem comum, que é o fim princípio do Estado. Então, levo o meu questionamento aos senhores. Onde está o seu poder? Obrigado pela atenção.